Pessoal, boa tarde. Queria compartilhar com vocês aqui, tá? Esse momento, a gente está trabalhando agora os sólidos geométricos, tá? Nós vamos adentrar agora em outra unidade. E aí nós dividimos aqui, tá? Esses sólidos geométricos em dois grupos, tá? O grupo dos poliedros e o grupo dos corpos redondos. Vejam bem que eu fiz aqui uma separação, tá? Aqui nós temos o grupo dos poliedros e aqui o grupo dos corpos redondos, tá? Por quê? Porque os poliedros são figuras geométricas que elas não admitem corpos arredondados, tá? A gente percebe que são tudo com retas, tá? Retinhos. E os corpos arredondados a gente percebe que tem formas arredondadas, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, tá? Primeiro os poliedros. Nós colocamos aqui, tá? Essa imagem, essa figura aqui, que ela representa um paralelepípedo, tá? Um paralelepípedo. Observe bem como é que ela é feita, tá? Aqui nós estamos vendo a figura de um cubo, tá? Figura de um cubo. Essa caixinha aqui está representando um cubo, tá? Aqui, ó, essa caixinha de sapato que a gente compra direto, né? Ela representa também um paralelepípedo, tá? Aqui, esse desenho aqui, né? Essa imagem, esse sólido geométrico, ele está representando um prisma de base triangular. Triangular por quê? Porque aqui nós temos o formato de um triângulo, tá? Formato de um triângulo. Então, ele é um prisma, tá? De base triangular, tá? Aqui nós temos uma pirâmide, tá? Uma pirâmide, tá? De base quadrangular. Por que quadrangular? Porque aqui nós temos um quadrado, tá? Então, de base quadrangular. Aqui é uma miniatura, tá? De um cubo, tá? Que foi feito, tá? Então, esses aqui são os corpos, esses daqui são os poliedros, tá? O grupo dos poliedros. E aqui ainda tem uma pirâmide de base triangular, tá? Uma pirâmide de base triangular, tá? Aqui não tá muito assim bem feitinho, tá? Mas aqui dá para perceber que aqui o formato de um triângulo, tem o formato de um triângulo. Então, uma pirâmide de base triangular. Os corpos redondos, tá? Eu procurei aqui alguma coisa para representar, tá? Essa imagem aqui, esse objeto que eu tinha aqui em casa, ele lembra muito, né? A imagem de quem? De um cilindro, tá? Um cilindro. Aqui também, tá? Ele lembra essa latinha de leite. Ela tá representando aqui um cilindro. Essa outra latinha aqui que eu tinha em casa, tá? De doces, representa também um cilindro. Aqui, tá? Foi confeccionado, ele representa o cone também, que é um corpo redondo, tá? Um corpo redondo. Então, aqui é a figura de um cone, que a gente vê muito assim, quando a gente vai para aniversário de criança, a gente se depara muito com aquele chapéuzinho. Então, essa figura aqui é o cone. E aqui tá esse objetozinho aqui que eu tenho na mão, ela lembra, tá? A esfera. A esfera aqui, uma bola também, tá? Representa uma esfera, a gente lembra de uma esfera. Aqui eu procurei aqui em casa alguma coisa redonda, achei esse coco, tá? Então esse coco também, ele nos faz lembrar, tá? A esfera, tá? Então esses aqui são os objetos que nós colocamos aqui para adentrar esse assunto, tá? Dos sólidos geométricos. Para falar de poliedros e de corpos redondos, como eu já falei para vocês, tá? Então, esse grupo aqui são o grupo dos poliedros, por quê? Porque ele não admite formas arredondadas, tá? São os poliedros. E aqui são os corpos redondos. Mas eu gostaria de falar com vocês a respeito do número de vértices, do número de faces e o número de arestas desses corpos aqui, ó, desses sólidos aqui, dos poliedros, tá? Então aqui eu tenho na minha mão um dado, tá? Um dado, eu vou dizer pra vocês, aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, aqui, isso aqui que eu tô pegando, isso aqui, é chamado de face, tá? Face de um sólido geométrico, isso aqui é face, tá? Face. Esses cantozinhos aqui, ó, esses cantos que eu tô pegando aqui, tá? É chamado de vértice, tá? A vértice desse cubo aqui, esses cantinhos aqui.
E essas emendas aqui, ó, onde emenda, tá? É chamado de aresta. Esse aqui é chamado de aresta. Essa partezinha aqui é chamado de aresta. Aí as atividades que virão no livro vai pedir para vocês contarem, tá? Quantas vértices tem o cubo, quantas arestas, quantas faces. Aí você vai lembrar que a tia falou que o que é face, ó. A face, essa parte aqui, ó. Face, isso aqui, tudo é face, tá? O que é aresta? Aresta é essa emendazinha aqui, ó, que você vai contar e vai descobrir quantas arestas tem o cubo. O que são as vértices? São os cantozinhos, os cantos que tem no sólido geométrico, certo? Então você vai contar direitinho, tá? E vai descobrir. E assim, cada um você vai descobrir quantos são as arestas, quantos são as vértices, quantas são as faces. Aqui, tia, nessa prisma de base triangular, nós temos aqui, ó, tem uma diferença entre prisma, tá? Entre prisma e pirâmide. Ó, aqui eu tenho um prisma e aqui eu tenho uma pirâmide. Qual é a diferença? A diferença é que o prisma, tá? O prisma, ele tem duas bases, que é essa base aqui, ó, essas duas bases aqui. Aqui é a base e outra base. Então, ele tem duas bases. E a pirâmide, não, a pirâmide só tem uma base, que é essa aqui, ó, tá? Só tem uma base. Ela não tem duas bases, então ela só tem uma base. Então, o prisma tem quantas bases? Tem duas. Pode ser de base triangular, de base quadrangular, de base pentagonal, de base hexagonal e assim por diante, tá? Se aqui tem 3 lados, é o quê? Um prisma de quê? De base triangular. Se fosse de 4 lados, ó, se tivesse 4 lados, era de base quadrangular, como essa daqui, ó. Se tivesse a base desse jeito aqui, ó, tá? Então seria de base quadrangular. Se tivesse, tá? Porque eu não confeccionei, mas se tivesse aqui essa base aqui, vamos dizer que 5 arestas, né? 5 arestas, aí seria o quê? Seria um prisma de base pentagonal, porque o pentagonal se refere ao número 5. Se fosse 6, seria um prisma de base hexagonal e assim por diante, tá? Então, a tia só fez esse de base triangular, mas vocês vão ver no decorrer dos exercícios, vocês irão aprender, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o que são as vértices, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu rabiscar esse bem aqui para vocês entenderem. Então, aqui esse cubozinho aqui pequeno, ó. Aqui esse cantinho, tá? É chamado de quê? De vértice. É o cantinho, é a vértice, tá? Vértice. Então, esse cubo aqui, ele tem quantas vértices? Vamos contar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo, ele tem quantas vértices? Tem 8 vértices. Vamos ver quantas faces ele tem. Eu até numerei aqui, pra gente não se perder, ó. As faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem quantas faces o cubo? Tem 6 faces. E quantas arestas, tia? É só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 arestas, tá? Você vai contando. Essa emendazinha aqui, tá? Tem 12 arestas. Então, o cubo tem o quê? Tem 12 arestas, tem 8 vértices e tem 6 faces, certo?